de maio, gente. Esse é o nosso tema do vídeo de hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Ângela Cristina, a guria da Flor de Camomila. Já aproveita e me segue lá no meu Instagram, @flordecamomila, onde eu tenho dicas diárias de cultivos de plantas e decoração. Gente, essa planta aqui é uma planta muito antiga e vou contar um pouquinho para vocês da minha história com essa planta, gente. Essa plantinha aqui é uma flor de maio, né, que tem esse aspecto assim. Parece uma folha bem suculenta, mas na verdade ele é um cactus. Eu vou até falar o nome científico para vocês aqui, que eu dei uma pesquisada. É um nome bem difícil, gente. Schlumbergera truncata, né? Então é uma planta epífita, né? Então quer dizer que o que quer dizer epífita, gente? Que ela cresce sobre outra planta. Então se tu fixar ela numa árvore, né? Por exemplo, creio que ela vai crescer. Eu não fiz essa experiência ainda, gente, mas já estão querendo fazer aqui para ver se vai funcionar, né? Porque a gente faz aqui e mostra para vocês se realmente funciona, né? Gente, eu quero contar um pouquinho para vocês essa minha história com essa planta aqui, porque essa planta aqui, sabe com quem eu aprendi a conhecer, gente? Com a minha avó. Por um período da minha infância para adolescência, eu fui morar na casa da minha avó e ela tinha uma varanda assim, onde ela tinha muitas flores de maio. Ela adorava flor de maio. Por que flor de maio, né? Porque é bem na época de maio que ela acaba florescendo, né? Durante o período do ano ela fica somente com as folhas, né? Assim, que nem aqui vocês estão vendo que não tem botões, né? Então muitas, elas geralmente não, elas ficam com esse aspecto aqui só verde, assim, com essas folhinhas verdes, quase o ano inteiro. E aí, quando começa a chegar maio, fim de abril, início de maio, ela começa a aparecer uns botõezinhos, né? Então, lá na casa da minha avó, ela tinha muitos disso na varanda e ela gostava bastante. Ela tinha um pink, ela tinha mais assim, mais cores mais simples naquela época, não existia. Naquela época que eu falo, né? Não é tão antigamente assim, né, gente? Mas ela tinha mais dessa cor pink aqui, que eu acho muito bonita também. Ela tinha um meio alaranjado, que é esse aqui também. Olha só esse aqui, gente. Olha essa florzinha aqui aberta. E que engraçado, olha só. Ela tem aqui dentro, parece mais uma extensão de uma florzinha aqui dentro. Então, ela se abre toda, né? E aqui dentro tem um degradê de cores. E aqui dentro tem mais tipo uma linguetinha, assim, né? Um cabinho com mais uma plantinha aqui na frente, né? Então, a minha avó, ela tinha bastante, era plantado tudo muito de forma bem simples, muito humilde, né? Ela plantava dentro de lata de tinta, chaleira velha, gente. Conta pra mim, gente, vocês também já tinham planta dentro de chaleira, usavam lata de tinta quando pintava a casa, limpava as latas, né, e plantava dentro, né? Às vezes até bota velha tinha plantado dentro, cheio de plantas dentro, coisas de interior, né? E ela gostava muito dessa flor de maio. Ela sempre dizia que quando era dia das mães, né, principalmente, as florzinhas elas já abriam, né? E geralmente também muitas delas elas já abrem perto no início do mês de maio, mas é mais ou menos lá pela metade do mês que elas começam a florescer. E como que minha avó plantava essa planta, gente? Então, como eu já falei para vocês, era tudo muito simples. Ela plantava, pegava esterco de vaca, né? Pegava uma terra lá do mato, colocava às vezes um pouco de areia quando construía, às vezes assim a areia ficava jogada lá, se tinha, né, gente? Aí ela utilizava também. Por quê? Porque ela gosta de um substrato bem drenado, né? Então, aquela mistura de esterco de vaca com a terra do mato sempre tinha que cuidar a gente para ter bastante furo no vaso, né? Então a gente pegava um prego, um martelo e fazia furo embaixo das latas de tinta, né, para poder sair a água, né? Então isso era uma coisa que a gente fazia, virava a lata de tinta e aí pegava um martelo com um prego para fazer os furos para ter essa mesma função que hoje tem os vasos de plástico, que naquela época a gente não tinha condições e nem sei se existe, nem me lembro mais também se existia isso, né? Até na chaleira, que às vezes estragava, ela fazia furos embaixo e plantava as florzinhas de maio dentro. Ela tem uma flor, gente, bem delicada. Ela dura, não, não sei ao certo, gente, mas umas 2 semanas, 3 semanas ela dura. Aí ela começa a ficar assim, olha só. Daí ela começa já a ir para trás, ó. Ela começa a ficar murcha, assim, a flor, mas ela tá com muitos botões. Vejam só. Que coisa mais delicada essa branca aqui.
é muito delicada, né? Então aqui em casa eu tenho dessa cor branca, tenho dessa cor pink, tenho uma dessa, essa aqui já parece ser de novo diferente dessa outra aqui, gente. Eu já tô ansiosa já para esperar abrir, né? Olha só, já é diferente, né? Parece que esse pink aqui também já é um pink mais forte e esse daqui parece mais um rosinha. Existem várias cores, né? Então, quais os cuidados que a gente vai ter com essa planta? Primeira coisa, então, é plantar dentro de um vaso com furo. A segunda coisa é ter uma terra, né, um substrato que seja bem drenado, que a água não saia, que a água saia bem rápido, na verdade. Por quê? Porque a flor de maio, gente, muitos casos acontecem dela morrer. Eu já recebo bastante comentários lá no meu Instagram, quando eu postei essa foto aqui dessa planta, falando do pessoal falando que morreu, matou, porque não sabia por causa disso, não sabia se estava colocando no local adequado. Então eu vou falar tudo isso para vocês aqui nesse vídeo, bem direitinho como cuidar dessa planta. Ela é uma planta, gente, que não gosta de molhar demais. Quando você vai saber quando molhar? Então, principalmente agora, nessa época que a gente está entrando no inverno, a gente vai diminuir a quantidade de água que a gente vai dar para as plantas, né? Então, tu não vai estar molhando todo dia, né? Vai colocar o dedo dentro da terra, olha só aqui, mais ou menos assim. E olha só, meu dedo tá sujo, então não tem necessidade de botar água, né? Então, eu também não vou estar molhando aqui para mostrar para vocês. Vamos ver se tem uma outra que tá mais seca aqui, um outro vasinho para ver. Ó, gente, esse daqui também tá úmido embaixo. Ó, tá úmido embaixo, então não precisa molhar. Mas, Ângela, como que eu vou fazer então? Como que eu vou fazer para molhar? Eu vou falar para vocês direitinho como que vai fazer para molhar. Você vai pegar a água da chuva e vai derramar aqui assim ao redor, vai derramar toda assim ao redor, vai girar o vasinho para molhar. Deixou escorrer bem a água, gente. Deixa escorrer bem a água durante... Molha de manhã, deixa escorrendo durante o dia. Se você quiser botar dentro de um pratinho embaixo, sempre deixar primeiro escorrer bem a água, né? Porque senão pode apodrecer. Bem importante não botar água demais, então, na planta. Outra coisa, gente, uma coisa que bata bastante essa planta é as lagartas, as rugas, né? Então, ficar bem observando para ver se não tem... Olhar assim as folhas, olhar a planta, todos os lugares, para que as lagartinhas, são umas lagartinhas bem pequenininhas e elas acabam comendo isso, gente. E aí, quando a gente vai olhar, esquece de olhar todo dia e quando vê, tá lá comida a planta. Outra coisa bem importante, gente, também é como que a gente vai, então, aonde que eu vou deixar essa planta? Ângela, mas tu me diz então uma coisa, se ela é assim, né? Onde que eu vou deixar? Gente, eu vou mostrar pra vocês aqui em casa onde que ela fica, olha só. Eu deixo ela aqui assim, nessa prateleirinha aqui, ó. Aqui, nessa prateleira, ela fica aqui. Então, aqui a gente tem uma cobertura de sombrite, ó. Aqui também ficam outras, a planta zigue-zague, também tem... dama da noite aqui. Então, elas ficam mais ou menos tudo nesse mesmo local aqui, porque eu coloquei... Como assim, Ângela? Para que tu coloca tudo elas no mesmo tipo, né? Porque são quase mais ou menos os mesmos cuidados, então você pode colocar no mesmo lugar, assim, porque vai ficar... os mesmos cuidados com as mesmas plantas e você pode colocar tudo agrupado, né? Aqui atrás também tem a estrelinha de outubro, né? Que é essa outra aqui que é bem parecida também. Então, assim você vai cuidar. Gente, essa planta também precisa observar. Vamos voltar lá para minha mesa. Gente, antes quero mostrar uma coisa para vocês. Vem cá, Ana, mostrar que essa coisa mais linda aqui, gente. Isso aqui é um lírio. Olha que coisa mais linda essa flor. Só para mostrar para vocês também como tá lindo isso daqui, gente. Comentem se vocês já conheciam essa flor. Mas não é sobre o vídeo, não é sobre essa planta. Aqui também tem o gerânio, gente. Quero saber se vocês querem vídeo sobre essas plantas, vocês comentem aqui embaixo na descrição desse vídeo. Se vocês têm dúvida de como cuidar dos gerânios também. Então, quando você comprar então essa planta, gente, se ela tiver com florzinhas, não façam o replante. Por quê? Por que eu tô falando isso, gente? Porque às vezes ela gosta de abortar a flor. Ela, às vezes, você replanta ela e aí começa a murchar aqui assim, ó. E ele nem abriu ainda e ele vai cair o botãozinho, né? Então, é bem importante não fazer o replante na época que ela está florescendo. Então, se eu agora comprei essa daqui, né? E mais essa daqui também que eu comprei, né, gente? Mais essa daqui também que eu comprei. Então, mais essa outra daqui que eu comprei.
Nenhuma dessas, gente, eu vou fazer o replante agora, né? Eu vou esperar elas dar flor, abrir todas as florzinhas para depois, no final do inverno, no início da primavera, eu fazer o replante, porque eu não quero que essas florzinhas agora fiquem caídas, né? Então, quando ela está florescendo, está quase florescendo, você não faz o replante dela. Para fazer mudas, gente, você pode multiplicar ela porque ela cresce, né? Então, é só quebrar aqui assim, ó. Eu gosto de pegar mais na parte de baixo, né? Vocês estão vendo que aqui tem 2 galinhos, né? Então, aqui também tem, aqui também tem. Então, você vai ali e simplesmente só quebra um aqui assim e planta, né? Eu não vou quebrar agora porque agora não é época de plantar, né? Vocês já ouviram falar, às vezes tu vai na casa de alguém, né? E aí tu pede, tu vê como tá bonita a florzinha, daí tu diz, ai, tu me dá uma mudinha, né? Aí às vezes a pessoa diz assim, agora ela tá florescendo, não posso dar, mas eu vou fazer uma para você assim que ela estiver florindo, né? Acontecia muito isso no interior. E sabe por quê, gente? Hoje eu consigo entender. Por quê? Porque se tu tirar um galho agora com flor, ela não vai florescer na tua casa, né? Porque ela vai passar por aquele período que ela vai criar raízes. Então, tudo isso ela vai passar. Mas no próximo ano, você pode fazer uma muda e trocar com sua amiga, né? Trocar uma planta com a outra, né? Assim, as duas vão ter mudas também, né? Porque isso é uma coisa que acontecia muito antigamente. As pessoas trocavam plantas, né? Para que sempre uma das mulheres, né, da vizinhança tivesse uma muda de cada, né? Porque assim, se acontecia uma coisa na minha casa com essa planta, a minha vizinha do lado tinha e a gente fazia a troca de novo, né? Então é bem interessante isso que acontecia antigamente com as mulheres, que elas resgatavam isso, elas cuidavam das plantas como uma forma de terapia, elas estavam cansadas, elas estavam cuidavam dos filhos, cuidavam do lar, né? E cuidar das plantas era uma das coisas assim que a minha avó gostava muito e eu aprendi muito do que eu sei com ela. Então, gente, se você quer ter flor de maio bem bonita, você coloca ela no ambiente com o solzinho da manhã ou no final do dia. Então não molha demais a sua planta, porque isso é uma das causas de morte da planta, né? De matar a planta, né? Melhor deixar um pouco mais sequinho do que molhado demais sempre. Um substrato bem drenado, então, que ela vai com certeza. Aí, eu quero compartilhar também uma coisa que uma seguidora me disse, né? Outro dia lá no meu Instagram, um depoimento também dela, que ela tinha, ela gostou muito dessa florzinha porque a mãe dela tinha uma, né, um vaso bem pequenininho. E aí ela chamou a atenção dessa planta, né, dessas folhas, desse formato e ela levou para casa, né? Ela disse assim: "Nossa, uma planta tão bonita, mas não tem flor, né?" E aí, quando ela plantou no outro ano seguinte, ela começou a florescer. Outra coisa que eu quero falar para vocês, gente, que eu já ia quase me esquecendo, Ângela, eu já tenho a minha há 2, 3 anos e nunca floresce. O que eu tô fazendo de errado? O que será que tá acontecendo? A minha avó, sabe o que ela fazia para elas florescer? Ela pegava casca de ovo e botava no forno, quando a gente fazia fogo no fogão a lenha, né? Ela botava as cascas lá dentro de manhã e aí no final do dia ela pegava, amassava assim, porque naquela época não tinha liquidificador, a gente amassava mesmo, ficava às vezes um pouco maior, tipo assim, para ficar que nem uma farinha, né? Ou pegava um pau, um tijolo e a gente batia para ficar bem pequenininho. E aí ela fazia uma mistura, botava isso na terra e colocava assim ao redor, sabe? De vez em quando. E isso estimulou o florescimento delas, né? Então, todo ano a minha avó tinha cheio de flores. Então, era isso, gente. Espero que tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, gente, deixa seu like. Comente, gente, comente se você ficou com alguma dúvida ou qual que é. Compartilha com a gente a sua história com essa planta também. Eu adoro ouvir histórias de planta, gente. Cada planta tem uma história, tem uma memória afetiva. Às vezes a gente compra uma planta só por causa daquela outra pessoa, né? Para lembrar daquela pessoa. Então, quando a gente ganha essa planta, a gente sempre vai lembrar com muito amor e carinho de quem que a gente ganhou. Então, tenho certeza que muitas mães aí que ganharam essa planta agora no Dia das Mães que passou, vão se lembrar por muito tempo, né, que ganharam essa plantinha com cheia de memórias afetivas, gente. Também espero que tenham gostado. Então, até o próximo vídeo. Tchau!